uma confissão de fé de Westminster. Nas últimas semanas, nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação. O que significa isso? O que ocorre quando alguém é salvo? É muito interessante você falar sobre fulano de tal foi convertido, fulano de tal teve a vida dele transformada, e nem sempre nós refletimos para ver o que aconteceu na vida dessa pessoa, na perspectiva bíblica. O que a Bíblia Sagrada diz que acontece quando alguém é convertido? Você só ouve a história de que o seu João, ele bebia muito, hoje o seu João já não bebe mais, ele é consagrado, ele vive na igreja. Me lembro de uma história de um senhor aqui na Vila Buenos Aires, que ele deixava o tempo todo, e ele passava na porta da igreja e ia para o bar. Passava na porta da igreja e ia para o bar. E a esposa dele era membro da igreja, então ele não queria saber da igreja. Depois de um momento de crise na vida dele, ele foi convertido e ele disse: olha, hoje eu passo na porta do bar e vou para a igreja. Então mudou, houve uma mudança de vida, houve uma melhora de vida, melhorou no relacionamento. Então normalmente você vê isso, como era, como é hoje. Mas o que aconteceu, biblicamente falando? O que Deus fez na vida desta pessoa? É isso que nós estudamos quando falamos sobre a doutrina da salvação. Nós já vimos que a primeira coisa que acontece de uma maneira bem clara é que o Senhor Deus escolhe as pessoas que serão salvas antes mesmo da vinda de Jesus, antes mesmo da morte de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Deus escolheu alguns para a salvação. Isso é graça de Deus. Se nós pudéssemos observar apenas a justiça de Deus, quero que vocês entendam que Deus teria mandado todos para o inferno. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei. Se fosse apenas para exercer a lei, executar a lei, todos estariam no inferno. Mas não apenas para exercer a lei, exercer a graça, Ele resolveu salvar alguns. Muitas vezes fica na nossa mente o seguinte: se Deus decidiu salvar alguns, por que Ele não decidiu salvar todos? Primeiro, Deus não é devedor da graça dele para ninguém. Ele concede a quem Ele quer. Imagine você descendo a Catedral da Sé, ou descendo a praça ali na Catedral da Sé, e de repente 2 mendigos lhe pedem uma esmola, e você retira R$5 do bolso e dá para um deles. O outro pode dizer: ei, escuta, você foi injusto comigo, por que você deu só para ele? Por que você não deu para mim também? Qual que é a sua resposta? Eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Se me aprouve dar para essa pessoa, tranquilo, você faz isso. Então nós não podemos, nesse aspecto, questionar Deus, colocar Deus no banco dos réus, dizendo para Deus: por que o Senhor não decidiu salvar todos? Por que o Senhor decidiu salvar só alguns? Ele não é devedor da graça para todos. Ele exerce a graça dele para quem Ele quer. A justiça Ele deveria exercer para com todos. Por quê? Porque todos de fato pecaram. Ah, mas então Deus não exerceu a justiça para com aqueles que foram salvos? Ele exerceu em Cristo Jesus. Jesus morreu por eles. Alguém teve que morrer. Não existe, não é que quando Deus exerceu a graça dele, Ele anulou a justiça. Não. Ele exerceu a bondade, Ele abriu a mão, exerceu a graça dele, mas a justiça permaneceu porque alguém teve que morrer para esses aqui que foram salvos, ou no lugar desses que foram salvos, e isso está ali, Jesus Cristo. O que acontece na vida dessa pessoa então? Deus chama, toca no coração dessa pessoa em determinado momento. Nós vimos que esse chamado do Senhor Deus, ele pode ocorrer em tempos e tempos. Você muitas vezes lê a Bíblia, lê um livro, ouve uma música, um hino evangélico, você vai a um culto, em um determinado momento, eis que o seu coração responde. No momento que o seu coração responde, é o momento da conversão, onde você exerce fé e onde você exerce arrependimento. Mas já tinha havido um chamado no seu coração, o Espírito de Deus já havia plantado uma semente dentro do seu coração, senão você não responderia com fé, senão você não responderia com arrependimento. Permita-me dar um testemunho pessoal para vocês. A primeira vez que eu fui a uma igreja evangélica, eu achei a coisa mais chata do mundo. Eu fui a uma escola dominical e eu pensei: nunca mais eu volto num ambiente como esse. Coisa horrível, eu não entendi nada. As
pessoas assentadas ali ao redor de um livro, lendo a Bíblia. Eu digo, eu não quero isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Isso é a pior coisa na Terra. Voltei para a minha vida no mundo, voltei para as minhas coisas. Um dia, então, assistindo a uns filmes na televisão, gostava muito de filmes, e gosto até hoje, né? Os grandes heróis da fé. Abraão, Moisés, Davi. E eu fiquei interessado. E havia uma senhora, essa mesma senhora que me levou à igreja, eu perguntei para ela, Dona Noemi, onde eu posso encontrar aquelas histórias que estão passando, filmes da TV? Ela disse, eu posso te prestar minha Bíblia se você quiser ler. Foi meu primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Até que mais tarde, eu participei de um culto, fui a um culto em uma outra igreja. Quando ouvi um pregador pregando João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Naquele dia, eu busquei a Cristo. Naquele dia houve fé e arrependimento. Naquele dia houve conversão. Naquele dia foi uma transformação. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida há tempos. Imagina, um filme da Globo. Os grandes heróis da fé. Não é? Então, como o Senhor Deus opera na nossa vida é maravilhoso. Depois dessa conversão aqui, o que aconteceu? Lá no tribunal de Deus, o próprio Deus ele nos justificou. Ele disse, o sacrifício de Cristo é recebido, houve uma justificação. E depois, no dia a dia, existe uma santificação. Ou seja, tudo isso aqui é passado. A santificação ocorre no presente. E nós ainda esperamos pela glorificação, aquele momento que estaremos na presença de Deus em Cristo Jesus. A grande questão então é, o que é essa palavra, o que significa essa palavra santificação? Santificação, em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte, como alguém pode se tornar um cristão melhor? Como você pode se tornar um cristão melhor? Você foi convertido, imagine, você foi convertido a Cristo Jesus. Como que você pode se tornar uma pessoa melhor? É isso que significa o termo santificação. É bíblico essa doutrina? Sim, é. Na verdade, é um mandamento da parte de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro 1, versículo de número 15 a 16, o próprio Senhor Deus diz assim, a Escritura Sagrada diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui uma coisa interessante, porque um filho, uma filha, de alguma maneira deseja, quer e precisa se parecer com o pai ou com a mãe, precisa se parecer com os pais. A partir do momento que Deus nos adota a família dele, nós precisamos transmitir características do nosso Pai Celestial. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Pai Celestial é bondoso, então nós devemos agir com benignidade para com as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Pai Celestial ele é justo, ele é reto, então nós precisamos andar em retidão e em justiça. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Pai Celestial ele é amoroso, então nós devemos amar as pessoas, ele é longânimo, então nós não podemos perder a paciência rapidamente. Ou seja, um crente, um cristão explosivo, tem alguma coisa errada com ele, você não está parecendo bem com o Pai. O Espírito Santo de Deus precisa trabalhar na vida dessa pessoa. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Pai ele é santo, então por isso nós devemos ser santos. Como nós vamos obter isso? É o que nós vamos tratar e discutir essa noite. Outro texto bíblico que fala sobre a santificação é este que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se nós não crescermos nessa santificação, se nós não crescermos nessa conformidade com o Pai, nós não poderemos ter esse livre acesso ao Pai nos céus. Então, o que significa de fato santificação? Vem dessa palavra grega, significa colocar à parte ou fazer santo. A palavra santo
ela não tem aquele conceito católico romano de alguém que é canonizado. Geralmente na Igreja Católica Romana, quando você fala sobre um santo, ele foi canonizado. Não foi um ato de Deus, mas foi um ato do Papa, não é? Que foi ali e canonizou. Se não houver essa canonização papal, ainda que as pessoas creem que aquele indivíduo era um santo, ele não será chamado de um santo. Mas mesmo na Igreja Católica Romana, quando eles pensam que alguém é um santo, o conceito é, essa pessoa ela é diferente. Essa pessoa ela foi separada do mundo comum. Essa pessoa foi separada das pessoas comuns, muitas vezes por algumas características que ela teve. E é justamente isso que significa a palavra santo. Santo significa separado. A Bíblia diz que o crente, o cristão, ele foi separado do mundo e ele foi separado para Cristo Jesus. Santos na Bíblia Sagrada não são apenas pessoas extraordinárias, são pessoas ordinárias que foram alcançados pelo Deus extraordinário. Deixa eu só mostrar para vocês como que a Bíblia Sagrada chama pessoas ordinárias de santos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1, e você vai observar quando o apóstolo Paulo escreve aqui para essa igreja, ele diz no versículo de número 1 e 2: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, quem são os santos aqui? Não são apenas pessoas extraordinárias, mas são pessoas ordinárias. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai observar que esses crentes aqui, eles tinham problemas. Eles mentiam. Alguns deles estavam envolvidos em imoralidade. Outros eram bem egoístas. Tinha no momento da ceia, alguns comiam demais, outros comiam de menos. Havia intrigas, brigas entre eles. Mas Paulo chama essas pessoas ordinárias de santos. Santo é aquele que foi separado do mundo, mas ele foi separado para Deus. Ele é uma pessoa ordinária, mas ele foi alcançado por um Deus extraordinário. Só para ficar claro para todos nós, veja bem, mais ou menos isso que ocorre. Quando Deus nos chamou, nos regenerou, nos justificou, nos converteu, isso acontece uma vez só. Está lá no passado, uma vez apenas. Mas a santificação acontece toda a nossa vida. Em todo o processo da nossa vida ocorre a santificação. Bom, existem várias interpretações sobre a doutrina da santificação. A minha intenção em estudar com vocês não são essas variadas interpretações, mas ver o que a Bíblia Sagrada ensina sobre isso. Se você perguntar a um cristão metodista, ele vai ter uma visão diferente da santificação. Ele vai achar que a pessoa pode, aqui mesmo na terra, chegar ao grau de perfeição, chamado metodista wesleyano. A Bíblia não coloca isso desta maneira. O próprio apóstolo Paulo não foi aperfeiçoado aqui. Se você perguntar a alguém da igreja Holiness, também vai ter uma outra perspectiva. Um pentecostal, ele vai ter uma outra perspectiva. Mas se você perguntar a um calvinista, alguém que quer entender a partir da Bíblia, ele vai dizer: olha, a santificação ocorre da maneira como a Escritura Sagrada nos ensina. Deixa eu tentar saltar aqui para já ir direto no nosso ponto e observar não as diferentes interpretações, mas observar justamente essa perspectiva reformada. Basicamente, você lida com o indivíduo que ele não é crente, até o momento da conversão e justificação
de vida agora tem altos e baixos. Tem momentos na sua vida que você está no ápice, outros momentos você está lá embaixo e diz: como que eu fiz isso? Eu já tenho 10 anos de conversão, como é que eu pude falar daquilo? Como é que eu não acreditei em Deus nesse momento? Como que o meu coração agiu de maneira tão egoísta nesse instante? Altos e baixos. Nesses altos e baixos, Deus vai te conformando à imagem de Jesus Cristo, e você vai tendo essa luta entre essa nova vida que você tem e desejos antigos de coisas que você fazia. Eu me lembro de um senhor, eu conheci bem a vida dele, conheço bem a vida dele. Ele era um alcoólico. Me lembro da família dele falar de momentos que ele chegava em casa, de fato, de gatão. Segundas-feiras, na família, era já uma prática dele ter que ligar para o patrão e dizer: eu não posso ir, estou doente. Ou então pedir a esposa para ligar, né? Eu não posso ir, estou doente, eu não está bem, tenho algum desarranjo, cabeça doendo. E era justamente a ressaca de todo o final de semana que ele havia bebido. Esse senhor foi convertido. Eu ensinei para ele na classe de catecúmenos, ele foi convertido. A esposa dele me contou que em determinada ocasião eles estavam dormindo e no meio da noite ele despertou soluçando, com choros, convulsivamente. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: eu sonhei que eu estava bebendo de novo, imagina. Olha essa tristeza, apenas por ter sonhado, essa luta. Paulo fala dessa luta, que eu e você lidamos com ela. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço sempre. O mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Puxa vida. Então, essa luta que nós temos ali. Nesse processo de santificação, nós crescemos. Mas ele só será perfeito ou quando nós morrermos ou quando Jesus vier. Quando Jesus retornar. Então essa é a perspectiva da santificação, que ela se harmoniza mais com a Bíblia Sagrada. Nesse processo, tem alguns termos que nós precisamos lembrar, que a Bíblia Sagrada usa e nós precisamos lembrar. Primeiro, a Bíblia Sagrada vai usar a palavra carne. Nós não devemos andar segundo a carne. O que significa esse termo, carne? Esse termo não está dizendo simplesmente sobre esses elementos que cobrem os nossos ossos, músculos e... Não, carne significa um estilo de vida anterior, aquele estilo de vida sem Cristo, onde os nossos desejos eram desejos contra Deus. Desejos da carne são desejos que eles não agradam a Deus. A Bíblia Sagrada fala dos desejos da carne como sendo impureza, lascívia, idolatria. Tudo que leva a mim e a você para longe de Deus são impulsos, inclinações do nosso íntimo, que muitas vezes nós sabemos, isso é um impulso para o mal. E eles ainda permanecem em nós. Mas a Bíblia diz: não devemos atender aos impulsos da carne. Devemos andar no Espírito. Porque os impulsos da carne, eles são impulsos do velho homem, da nossa antiga maneira de viver. Quando nós vivíamos escravizados ao pecado, nós então atendíamos aos impulsos da nossa carne. Se a carne tinha um impulso para você furtar, ser desonesto, você era desonesto, não tem problema de consciência alguma. Consciência? Que consciência? Esses dias eu assisti um filme na TV, falava de um político que por alguma razão ele se tornou honesto. Em determinado momento ele não conseguia mais mentir, e ele conversando com o secretário dele, o secretário de campanha dele, ele diz: estou tendo um problema, estou tendo uma crise de consciência. Ele diz: político não tem isso. Ele diz: o quê? Crise? Ele diz: não, consciência. Então, de fato, era uma crítica ao político naquele filme, mas o fato é que não apenas o político, mas o homem sem Deus. Não estou dizendo que todo político não tem Deus, por favor, não entenda dessa maneira. Estou dizendo, a pessoa que não tem Deus, a consciência dela não incomoda tanto pelo que ela faz.
Esses impulsos da carne são impulsos para o velho homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que é convertido, ele tem que crescer no novo homem. Uma nova maneira de viver. Uma maneira de viver agora em que ele se conforma a Cristo Jesus. E é uma maneira de viver capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, tem alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês para entendermos melhor essa doutrina da santificação, para ela ficar mais clara para nós. Em primeiro lugar, santificação na Bíblia Sagrada é tanto uma posição como um aspecto progressivo. Aqueles que estão em Cristo, eles são chamados, eles são vistos como santos por Deus. É por isso que aqui em 1 Coríntios capítulo 1, quando diz a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo. Você vai dizer, mas em Corinto tinha pessoas que eram imorais. Sim, mas Deus olhava para essas pessoas em Cristo Jesus. A maneira que Deus olha para mim e para você, nós estamos em Cristo, porque estamos em Cristo, Deus nos vê como pessoas separadas. Então, é uma posição que nós temos em Cristo Jesus. Mas não é apenas uma posição, é também um processo progressivo. Nós crescemos na nossa santificação. Por isso que tem a palavra crescimento espiritual. Nós somos conformados à imagem de Cristo. Isso é um processo. Então, por um lado, Deus vê você como uma pessoa santa em Cristo Jesus. Por outro lado, aqui na terra, você precisa crescer para corresponder àquela posição que você já tem em Cristo Jesus. Entenda, não usei a palavra merecer. Disse corresponder àquela posição que você tem em Cristo Jesus. Você precisa se conformar a essa posição. Seria mais ou menos o seguinte. Tem uma ilustração muito interessante de Alexandre o Grande, que diz que em um determinado momento Alexandre descobriu que um dos soldados dele o havia traído e havia dado segredos de guerra para o inimigo. Alexandre foi notificado daquilo, constatou que era uma verdade, mandou chamar o soldado, e o soldado chegou a ele, o tribunal pronto agora, várias pessoas ali, e Alexandre olha para aquele soldado e diz: soldado, qual é o teu nome? Ele diz: Alexandre. Diz: soldado, qual é o teu nome? Diz: Alexandre. E Alexandre fica nervoso, irado, ele grita, diz: soldado, qual é o teu nome? Diz: Alexandre, meu senhor. Diz: ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Entendeu o ponto? Como que você se chama? Um cristão. Então sua conduta tem que ser uma conduta que condiz com o novo nome que você recebeu em Cristo Jesus. Ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Não vale você dizer que fulano é um cristão, mas ele continua furtando, adulterando, ele continua mentindo, ele continua desmerecendo as pessoas, brigando com todos, xingando no trânsito e tudo mais e tal. Não bate. Ou muda de nome, ou muda de conduta. Ou seja, por um lado Deus nos vê como santos, por outro lado nós precisamos crescer para corresponder a quem nós somos, a como Deus nos vê. Tá bom? E a Bíblia diz, e isso deve acontecer na nossa vida, tanto no passado como no presente. Talvez os dois textos bíblicos que estão aqui nos ajudem bastante, porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus, aqui em 2 Coríntios 6, 9 a 11, mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos crescer, nós devemos nos esforçar para crescer nessa santidade. Nós veremos alguns desses versículos daqui a pouco. O segundo aspecto que é importante lembrar é que o cristão, ele recebe esse mandamento de Deus, de que ele precisa se santificar. Deus vira e diz assim: sede santos, porque eu sou santo.
Ou seja, vocês se santifiquem, vocês se separem. Lembra da palavra santificação, significa separação. Você precisa ser uma pessoa diferente, você precisa ter coragem para ser uma pessoa diferente. Então, de alguma maneira, deve haver um processo ali. Quais são as passagens bíblicas que falam sobre isso? Aqui, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Sede santos, porque eu sou santo. Um outro é esse texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler esse texto. 2 Coríntios 7, verso de número 1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ou seja, você se purifica, você se separa, para você aperfeiçoar, ter a sua santidade aperfeiçoada. Se eu e você continuarmos vivendo como as pessoas do mundo, pensando como as pessoas do mundo e fazendo tudo que as pessoas do mundo fazem, nós não estamos crescendo em santidade. Nós estamos sendo simplesmente incoerentes. Nós falamos que somos cristãos, mas nós vivemos como aqueles que não têm esperança no coração. Vivemos como aqueles que amam mais o mundo do que a Deus. Então isso que é crescer em santificação. Por isso a Bíblia nos manda, nos ordena. Isso é um mandamento de Deus. Sede santos, ou purificai-vos. Outra coisa importante para lembrarmos é que nós nunca seremos completamente santos nessa vida. E por algumas razões. Primeiro, nós vivemos num mundo caído. A imperfeição está ao nosso redor e muitas vezes nós somos influenciados pela imperfeição. E nós ainda temos em nós alguns impulsos do velho homem, alguns impulsos da antiga natureza. Então, de vez em quando, esses impulsos, eles obtêm vitória. Sabemos o que nós devemos fazer. O marido crente, ele sabe como que ele deve agir, como que ele deve amar a esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. A mulher cristã, ela sabe que ela deve se comprometer em fazer o bem ao seu marido, Provérbios capítulo 31. Mas nem sempre ocorre, nem sempre acontece. Muitas vezes você vai ter, como marido mesmo eu digo, muitas vezes eu vou agir de uma maneira que parece mais despótica, muitas vezes bem egoísta, estou mais interessado na satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades, do meu tempo, do que interessado na minha esposa. E aí você diz: opa, errei aqui, pequei. É claro que um dos frutos do Espírito e uma das maneiras de saber que o Espírito está agindo em você é quando você consegue chegar para o seu cônjuge e dizer: me perdoa, eu pequei contra você, eu errei. Algumas pessoas dizem: precisa pedir perdão. Não, simplesmente muda de atitude que tudo melhora. Não. Biblicamente você vai pedir perdão, sim, senhor. A Bíblia coloca isso. Não é apenas mudar de atitude. Ok. E aqui, observe alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Nesse texto de Filipenses, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo muito claro. Filipenses 3, de 10 a 12, diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Paulo está falando isso. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não obtive ainda perfeição nessa vida, eu persigo para obter aquilo que me conquistou. Eu quero um dia. Então aqui na terra, eu e você estamos nessa jornada, e nós nunca seremos perfeitos, completamente santificados aqui na terra, mas nós continuamos crescendo em santidade. Segunda coisa, aliás, um quarto ponto importante é que santificação é um processo sinergístico. O que significa isso? Você coopera com Deus. É
engraçado nesse ponto, porque na sua justificação você não cooperou com Deus. Na sua regeneração você não cooperou com Deus. Quando Deus tocou no seu coração, chamado lá atrás, na sua eleição, você não cooperou com Deus. Mas no seu dia a dia, na santificação, você coopera com Deus. É algo que você faz conjuntamente com Deus. É por isso que a Bíblia diz que eu e você somos ordenados a crescer em santidade. Talvez um texto bem claro nesse sentido, que explica, é Filipenses capítulo 2, versículo de número 12 a 13, quando o apóstolo Paulo diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E depois ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Coisa engraçada. Deus é que está agindo em você, mas você desenvolva a sua salvação, corresponda à iniciativa de Deus. Aquele texto que nós lemos, no Salmo de número 27, versículo de número 8. Deus trabalha no meu coração e no seu coração para nós orarmos a Ele. E você corresponde, dizendo: eu vou orar a Deus nesse momento. Deus coloca no meu e no seu coração o desejo de glorificarmos, de falarmos do Evangelho, de lermos a Bíblia Sagrada. E nós, eu vou ler a Bíblia Sagrada agora. Eu vou corresponder a essa iniciativa que Deus tomou de ter comunhão comigo. Então isso é um processo que nós chamamos de sinergístico, é um termo técnico onde você coopera com Deus. Você pratica disciplinas espirituais na tua vida. Disciplinas como? Claro, quando você se disciplina a fazer algumas coisas, essas coisas que você se disciplinou a fazer, elas tornam hábitos. E de repente elas caem no inconsciente, você já faz inconscientemente. Imagina, lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Eu não sei quando vocês, mas quando eu estava aprendendo a dirigir, eu imaginava que eu nunca ia conseguir controlar aquele carro. Eu queria ir retinho, o negócio puxava para um lado, puxava para o outro, deixava apagar. Eu não conseguia fazer aquele controle de pedais. Quando estava em uma inclinação, e a pessoa que me ensinava dizia: faça o controle dos pedais para que o carro fique parado, acelere, e acelerador e embreagem, e agora tal. Eu imaginava, eu nunca vou dar conta de fazer isso. Eu vou matar alguém com esse carro. E de repente você aprende a fazer de tal maneira que hoje você faz automaticamente. Você não pensa mais. Algumas pessoas não pensam tanto que elas dirigem, e até dirigindo elas começam a ir para o WhatsApp. É aí que está o perigo, não é? Ops! Porque foi uma prática que se tornou um hábito e de repente entrou no subconsciente, você faz automaticamente. Sabia que tem algumas coisas na vida espiritual que elas precisam ser práticas para se tornarem hábitos, para você fazer inconscientemente? Ler a Bíblia, por exemplo. Orar. Jejuar. Buscar comunhão com os irmãos. Pregar o Evangelho. Falar de Cristo para outras pessoas. São práticas que elas tornam hábitos e elas entram no inconsciente. Eu vou dar uma outra dica para vocês. Maridos aqui presentes. Você já teve aquela impressão de que você nunca tem a paciência suficiente para ouvir a tua esposa? Pelo menos ela diz isso. Então você diz: eu vou fazer um teste, vou prestar atenção agora, e eu vou sempre me esforçar para ouvi-la 5 minutos a mais do que aquilo que eu ouço. E você está ali, na hora que dá vontade de você falar, interromper e tal, você diz 5 minutos mais. E depois você tenta, é uma prática, vira um hábito. Quando você percebe, você já conseguiu ouvir a sua esposa falar tudo. Quer dizer, quase tudo. Eu acho difícil você conseguir ouvi-la falar tudo, mas pelo menos quase tudo que ela gostaria de falar. É uma prática. Aplique isso à vida cristã também. Não é? Então, você desenvolve
a sua salvação. Mas se você não pratica, leitura bíblica não se tornou um hábito para você. Oração não se tornou um hábito para você. Frequência, participação na igreja não se tornou um hábito para você. Você não vai crescer. Você vai continuar sempre um bebê em Cristo Jesus. Você vai continuar sempre. E um bebê, por mais alegre que o bebê seja, desculpe, o bebê dá trabalho. Geralmente, um bebê sabe se alimentar e ele precisa ser limpo. Geralmente. Ele é engraçadinho, ele traz muita alegria para a gente. Mas é uma manutenção intensa. Porque um bebê ele é completamente dependente. Mas se a pessoa não cresce espiritualmente, ela continua um bebê em Cristo Jesus. É uma manutenção intensa. Claro que dá alegria para a igreja, mas dá um trabalho tão grande. Eu diria, eu gostaria de estar envolvido com outros agora. Já tem muito tempo, você já deveria ter crescido. Foi isso que o escritor da carta aos Hebreus escreveu para os Hebreus no capítulo de número 5, quando ele diz: vocês já deveriam estar maduros nessa época. Tem mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos que vocês foram convertidos. Vocês já deveriam estar cuidando de outros, mas vocês ainda têm a necessidade de leite espiritual. Vocês não crescem. É alguma coisa errada. Então, é necessário desenvolver a vossa salvação. Talvez você não está desenvolvendo porque não existem disciplinas na sua vida. Você não está praticando essas disciplinas para se tornarem hábitos, para depois você fazer até inconscientemente. Bom, por hoje nós vamos ficar apenas com esse outro ponto aqui e nós pararemos. Enquanto aqui na terra nós sempre lutaremos contra o pecado. Sempre lutaremos contra o pecado. A vida cristã é uma vida de lutas, onde nós lutamos contra o pecado. Em nós, que a tendência é pecaminosa em nós, o pecado ao nosso redor, e nós lutamos contra as tentações de Satanás. O problema é que o Satanás, ele sabe aquilo que mexe com os meus impulsos. Ele sabe o que de fato faz meu coração pulsar mais forte. Então ele coloca diante de mim tentações para facilitar a minha queda. Se é o orgulho, se é a soberba, se é a imoralidade, se é a desonestidade, se é a mania de grandeza, se é o desejo de agradar a todos. Ele sabe qual é o meu calcanhar de Aquiles. E ele ataca justamente nesse calcanhar de Aquiles. E ele usa todas as coisas que existem no mundo, amizades, prazeres, para mexer com o meu calcanhar de Aquiles. Então esse é um ponto que eu e você devemos lembrar. Que nesse processo de santificação, nós precisamos fazer guerra, luta contra o pecado. Quando eu digo guerra, luta contra o pecado, eu estou dizendo, não será fácil. Mas você só consegue vencer uma guerra se você estiver bem armado. Deus nos deu para lutarmos, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Mas para você manusear a espada, você tem que estar familiarizado com ela. Você tem que conhecer essa espada. Se você lutar uma guerra com uma arma que você não sabe lutar, você é uma presa fácil. Eu vou dar a ilustração para vocês de Davi e Golias. Davi resolveu brigar com Golias, resolveu guerrear com Golias. Saul, que deveria ser o camarada que deveria brigar com Golias, porque Golias era um gigante. E a Bíblia diz que dos ombros acima, Saul era mais alto que todos os homens em Israel. Ou seja, altura por altura, o cara que deveria brigar com Golias seria Saul. Mas Saul era doido, não bobo. Ele sabia que ele não conseguiria vencer Golias. Aparece por ali um rapazinho, um pastorzinho de ovelhas chamado Davi. E ele diz assim: esse incircunciso não pode falar mal de Deus e do exército do povo de Deus. Eu vou lutar contra ele.
Saul, querendo ajudar, disse: então tudo bem, vai com a minha armadura e você vai com a minha espada. Davi nem conseguiu andar com aquela armadura, ele nem conseguiu manusear a espada, ele não estava familiarizado com aquela arma. O que ele fez? Pegou o estilinguezinho dele lá, a fundazinha dele, pegou 5 pedras e pum, acertou Golias. E o Golias caiu. E ele cortou a cabeça do Golias. Ali, ele venceu. Uma das lições que eu e você tiramos daquela história é justamente o fato de que Davi lutou com armas que ele estivesse familiarizado com elas. Como que eu e você podemos lutar contra o pecado, contra as tentações, se nós temos a arma que Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada, mas nós não estamos familiarizados com a Bíblia? Nós não conhecemos a Bíblia, nós passamos uma semana sem ler a Bíblia, e quando chega no domingo de manhã, o pastor diz assim: abra sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 13. E você diz: abri. Primeira vez que eu abri a Bíblia a semana. Tem alguma coisa errada. Como que eu e você podemos lutar contra o pecado se nós temos a arma da oração, da comunhão com os irmãos, mas nós queremos viver sozinhos e não queremos falar com Deus? Como que nós conseguimos lutar contra o pecado se nós vamos na nossa própria força, na força da carne, lutar contra o inimigo como Satanás, o diabo? Nós não conseguimos, nós precisamos do poder do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. A vida cristã é luta, mas Deus nos concede vitória. Por isso que a Bíblia Sagrada diz nesse texto de Gálatas 5,19, que nós não devemos andar na carne, nós devemos andar no Espírito. Em outras palavras, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e utilizar todos os recursos espirituais para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em santidade. Bom, existiam outros 4 pontos aqui, mas nós pararemos por hoje.